Pai, glória ao Filho e glória ao Espírito Santo. Louvado seja o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, por mais uma noite, por mais uma oportunidade, assim como Deus nos concede, para estarmos aqui novamente na exibição desse programa Momento Bíblico, que vai ao ar todas as quartas-feiras às 21 horas, ao vivo, pelo estúdio da TV Web TV Sun News. Sejam todos muito bem-vindos em Cristo Jesus, aos meus queridos irmãos de perto, de longa distância, aos meus queridos irmãos que fazem parte do nosso ministério remanescente em Cristo, a paz do Senhor Jesus para todos, especificamente ao nosso querido e amado pastor presidente, Ronélio Charles. E famílias, Deus abençoe aos irmãos em Extrema, Minas Gerais, os irmãos que estão na comunidade americana e nos Estados Unidos, Deus abençoe a todos. Deus abençoe os queridos irmãos de todas as localidades, líderes, pastores, cantores, todos sejam bem-vindos ao nosso programa, porque o programa é um programa para abençoar a todos os queridos, trazendo uma teologia sistemática e abençoadora para a tua vida. Deus abençoe a família Sun News por mais uma oportunidade, assim nos concede, de estarmos aqui nessa noite para engrandecer o Senhor e se alimentar da tua palavra e se alimentar do ensino bíblico para a nossa alma, nosso elevo espiritual. Nosso tema dessa noite estaremos abordando e tratando, esmiuçando para a glória de Deus após esta oração. Senhor, Rei da Glória e Santo, te agradecemos por tudo que o Senhor tem feito e realizado. Fala conosco cada vez mais. Nos ensina, Pai, porque o temor do Senhor é o princípio de toda sabedoria. Abençoa cada um que está nos prestigiando nessa noite com a tua vontade abençoadora de estar nesse streaming, de estar abençoando através dos likes, abençoando através dessa plataforma, que o Senhor, através do teu poder e da tua graça, alcance cada vida e que cada um tenha uma boa noite de salvação para a tua glória, no nome precioso de Jesus. Amém, meus queridos? Louvado seja o nome de Jesus. O tema de hoje, um tema abençoado, tema que tem tudo a ver em relação ao cristianismo, à vida cristã, aquilo que nós almejamos, aquilo que nós acreditamos, aquilo que nós confiamos. Quando nós confiamos na palavra de Deus, acreditamos no teu poder, acreditamos na tua glória, na tua majestade, na tua magnitude, de tudo que Deus tem feito e realizado em nossas vidas. E o tema que nos traz, quando nós almejamos estarmos com Deus, automaticamente é a conclusão do alvo, que é Cristo, e a morada no céu. É a conclusão da jornada espiritual, a conclusão da jornada em Cristo Jesus. Porque quando ele fala, eu sou o caminho, a verdade e a vida, há um momento de estarmos fixando nossa mente em relação a isso, de uma trajetória de vida, de um novo ser, uma nova criatura na presença do Senhor. Estar debaixo desse caminho, debaixo dessa palavra, ter uma vida abençoadora, uma vida cada vez mais administrada, dirigida pelo Espírito Santo de Deus. E quando nós temos uma vida dirigida, administrada, ministrada pelo Espírito Santo de Deus, nossa vida é melhor, uma vida abençoadora, uma vida que, por mais que tenhamos lutas, adversidades e situações adversas, mas em Cristo somos mais do que vencedores. Em Cristo somos mais do que vencedores no mundo que nós estamos presenciando, cada vez mais idólatra, cada vez mais distante de Deus, cada vez mais longe da sua palavra, mas caminhando diante da conclusão de cada profecia, de cada versículo. E Deus tem nos dado graça, a tua igreja, colocado a tua igreja de uma forma específica e exclusiva no mundo que nós estamos vivendo. Glória a Deus por isso, porque Deus tem nos amado de uma forma esplendorosa, de uma forma inexplicável, indestrutível, indescritível em nossas vidas. Porque se não fosse assim, o que seria de nós? O que seria do povo de Deus, que se diz ser povo de Deus? O que seria daqueles que amam e aqueles que diz que é do Senhor e que amam o Senhor e que amam a tua presença? A presença de Deus é entrega, a presença de Deus em nossa vida é rendição, é santificação. É cada vez mais estarmos unidos e junto com Ele, para que o Espírito do Senhor, que tem grandes ciúmes do seu povo, não é um ciúmes doentio, não é um ciúmes matador, não é um ciúmes que elege a criminalidade, mas é um ciúmes que nos traz um amor maravilhoso, que expressa a bondade, as maravilhas do Pai em nossa vida. E nós iremos falar sobre isso
para que entendamos que qual é o nosso alvo, o que estamos fazendo na casa de Deus, para que serve realmente, não só um título, não só um rótulo, mas para que serve ter uma vida com Jesus? Qual é o motivo, a razão e circunstância de todas essas coisas? Quando nós observamos na palavra de Deus, um versículo bíblico em João, no capítulo 14, versículo 2, Jesus estabelece um findar de toda a nossa jornada. Na casa do meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, não vos teria dito, vos preparar-vos lugar. Então, quando Jesus nos descreve e nos ajuda a entender essas coisas, antes mesmo de nós existirmos, antes mesmo de nós entendermos que somos, ou que deixamos ser aceito por Ele, Ele já tinha realizado uma morada para os eleitos, para os vencedores, para aqueles que não negassem o seu nome, diante das lutas, adversidades e afrontas, mas sejais firmes, revestido do teu poder e da tua armadura, da força do teu evangelho, para entender que lá no céu existe uma morada aguardando um povo que realmente é fiel, povo que realmente não está olhando para os acontecimentos deste mundo e temendo sobre essas coisas, mas está acreditando fielmente naquilo que as promessas de Deus têm para com a vida de cada um. Louvado seja o nome de Jesus. Deus tem promessa em nossas vidas, sim, mas as conclusões das promessas de Deus para conosco serão conclusivas a partir do momento do que eu sou, ou que eu represento diante dele. Existe uma frase que as pessoas têm um hábito de dizer: quem tem promessa de Deus não morre. Isso não é verdade. Sabe por quê? Porque as promessas de Deus só acontecem em nossa vida mediante do que somos diante dele, mediante do que representamos perante a tua face, a tua presença. A Bíblia diz que ele está procurando um povo que se chama pelo seu nome. A Bíblia diz que os olhos de chama de fogo do Senhor está procurando na face da terra os verdadeiros adoradores que adoram o Pai em espírito e em verdade. A Bíblia nos ensina também que o Senhor tem uma especificação de operar sublime para aqueles que realmente carregam a cruz do Evangelho. Então, quando eu nego Jesus, quando eu deixo de existir o meu nome no livro da vida, quando eu nego as obras de Deus sobre a minha vida, eu estou negando a sua palavra. E quando eu nego a sua palavra, não tem como acontecer as suas promessas, não tem como acontecer os atos de Deus, não tem como eu ser justificado diante do Senhor. Ainda que eu possa dizer, mas eu vivo pela graça sois salvos, não é assim que a palavra nos ensina? Mas essa graça, muitas das vezes, se eu não estiver dentro dessa graça, eu vivo uma vida de desgraça. E aí, automaticamente, eu não tenho nenhuma aproximação de Deus. O que ocorre é somente a misericórdia, e não os projetos, e não as bênçãos de Deus. Porque Deus não é injusto com o seu povo. No que adianta aquele que está na igreja, aquele que se esforça, aquele que tem bom ânimo, aquele que tem vontade de fazer algo para Deus, aquele que tem zelo da casa do Senhor, aquele que se esforça para meditar na sua palavra, buscar o Senhor em jejum e oração, buscar o Senhor com todas as suas forças, e Deus ser injusto com esses, por aqueles que não têm nada com Deus, e igualar de umas mesmas formas. Então Deus, ele é justo, e a justiça de Deus ocorre sempre na vida de cada um, na vida de cada ministério. A justiça de Deus ocorre em nossa vida. Então, quando eu estou diante, se esforçando para que essa justiça de Deus acontece em mim, acontece na minha casa, automaticamente eu vou certificando, fortalecendo o meu nome no livro da vida e certificando um espaço na casa do Pai, na casa espiritual, na morada divina de Deus. E com certeza, enquanto isso não ocorre, enquanto Jesus não vem levar, arrebatar a sua igreja, nós vamos confiando essa palavra, nós vamos confirmando essa palavra do Senhor sobre a nossa vida. E com certeza, através disso, o nome do Senhor é engrandecido.
e glorificado e exaltado. É importante para nós produzirmos glórias, exaltação ao nome de Jesus para cada dia, porque quando nós exaltamos o Senhor e produzimos glórias a Ele, não temos espaço do nosso erro, não temos espaço ao pecado, não temos espaço às artimanhas do adversário, não temos espaço às obras malignas que tentam atuar sobre o povo de Deus, não damos espaço, ou seja, tampamos e fechamos todas as brechas, e aí com certeza teremos uma vida de santificação, teremos uma vida de rendição a Deus, teremos uma vida de crente, cristãos, que teremos uma vida de servo de Deus, teremos uma vida que automaticamente alegra o coração e a mente de Jesus Cristo, e somos abençoados por essa forma, com certeza. Mateus o capítulo 11, versículo 12, nos descreve a palavra de Deus, um versículo muito interessante. Desde os dias de João Batista até agora, o reino de Deus é tomado à força, e os que se usam de força se apoderam dele. É aquilo que eu disse, meus queridos irmãos. A obra de Deus, ela vem em nossa vida para ser uma obra transformadora, uma obra de mudança e impactante nesse mundo que nós vivemos, impactante na igreja que nós congregamos. Nesse mundo a qual é uma nuvem de testemunhas que está sempre nos olhando, está sempre nos observando se nós estamos errando ou se nós estamos falhando na presença do Senhor. E quando nós vamos confirmando as vitórias em glória, como Paulo nos ensina, quando ele ensinou Filipenses, no capítulo 2, ele disse que nós vivemos uma vida de glória em glória, sendo suprida pelo Senhor. E ter uma vida de glória em glória, sendo suprida pelo Senhor, requer muitos desafios sobre nós. Porque a palavra de Deus, além de ela ser transformadora, além de ela ser impactante, ela é a palavra que nos afronta. É uma palavra que está sempre nos colocando nos desafios. Por que nos afronta? Para que sejamos melhores diante do Senhor. Sejamos pessoas realmente transformadas na forma de pensar, na forma de agir, forma de falar, forma de atuar e executar. Todas essas coisas são transformações do poder da palavra de Deus. E quando nós temos esse poder atuante em nossa forma de viver, nós vamos se apoderando do céu, do reino, nós vamos se apoderando, tomando o céu, não só por falar, não só por dizer, mas como conquista, por os vencedores que venceram a obra, a jornada, e aí vem a conquista que é o céu divino, o céu de Deus, a morada eterna celestial, a cidade santa que está preparada para todos aqueles que são os vencedores. Vencedores não é só o que pensam muitos nos dias de hoje, ter muitas riquezas, ter isso, ter aquilo, posses, ter isso, ter aquilo e muitas coisas. Vencedores são aqueles que realmente Jesus observa, ali tem um povo vencedor, é um povo que vence o inimigo através do meu nome, é um povo que vence o inimigo através da palavra, é um povo que vence o inimigo através do trabalhar do Espírito Santo. Esses são os vencedores, esses são aqueles vencedores em Cristo, e vamos certificando o amor de Cristo em nossa vida, porque a palavra de Deus nos ensina que somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Então Jesus está nos amando todo dia, todo instante, a todo momento. Se Jesus está nos amando todo dia, todo instante e todo momento, então temos motivos, razões e circunstâncias de dizer: Maranata, a hora vem, Senhor Jesus, para a minha vida, para a minha casa, minha história, para todos sempre, para a igreja que eu congrego ser uma igreja melhor. Seja uma igreja espiritualizada, ser uma igreja cada vez mais libertadora, ser uma igreja cheia da autoridade de Deus, cheia da autoridade da palavra, cheia da autoridade dos milagres, dos prodígios do Senhor, dando liberdade ao Espírito Santo de operar nas vidas, de operar nas pessoas, sem muitas coisas que impedem, né? Como existe em muitos lugares, impedindo com que o Espírito Santo tenha a liberdade de trabalhar na vida dos ministérios. Ministério que deixa o Espírito Santo trabalhar é um ministério poderoso, é um ministério cheio das virtudes do Senhor. E quando tem essas virtudes, esse ministério, não é a placa de igreja que eu estou dizendo nessa noite, estou dizendo ministério de Cristo, ministério, a igreja de Jesus, a separada, aquela que está caminhando para ser uma igreja única, a noiva de Cristo, aquela que está realmente com as
as lâmpadas acesas, aquela que está com azeite em sua botija, aquela que tem azeite no alto da sua cabeça, e quando pronuncia palavras de adoração, palavras de alegria, palavras de justificação, palavras de misericórdia, palavras de perdão, e aí vamos conquistando o reino. Porque se quando Jesus vier hoje, será que estamos preparados, meus irmãos? Será que podemos dizer: ó Senhor, eu estou preparado para subir, pode me chamar agora, porque quando o Senhor me chamar agora, eu estou pronto, as minhas obras estão em dia, minha forma de ser estão de acordo com o Senhor, minha espiritualidade está no nível que te agrada, se aproximando, de Enoque e de Elias, que não viram a morte, uma espiritualidade a um grau altíssimo. Olha, Senhor, como eu estou. Será que estamos assim, irmãos? Ou será que só dizemos por falar? Ou só para dizer que temos algo de Deus? Mas é aquilo que eu disse, precisamos mostrar para o Senhor, como prova, como ele disse: fazei prova de mim. Fazer prova de mim é como primeiramente uma entrega de vida, provando a nós mesmos que nos entregamos e nos lançamos diante dele, da sua palavra, do seu poder, para que sentimos cada vez mais a bondade do Senhor, mudando a nossa vida como aceitação. Se ele me aceitou primeiro, nas suas obras, na cruz do Calvário, aí é o ato da igreja, eu aceito Jesus como rendição, levantando as mãos, apenas com uma simbologia, porque o que importa é o que está no nosso interior. O que importa é se realmente eu fui tocado pelo Espírito, fui tocado pela palavra e deixei ser aceito por Jesus, para que o meu nome seja escrito no livro da vida. Quer ver uma coisa interessante? Porque quando o nosso nome está no livro da vida, o nosso nome, ele nos dá razão de continuarmos na presença de Deus. Não importa a situação e as razões. E aí você vem comigo em Salmo, no número 28, versículo 7. Quando o salmista ele fez uma oração: o Senhor é minha força, o meu escudo. Primeira coisa, força, escudo. Segundo, nele confiou o meu coração, e fui socorrido pelo que meu coração salta de prazer, e com o meu canto o louvarei. Primeiras coisas que eu preciso identificar dessa chamada, desse versículo, é a parte chave. Primeiro, o Senhor é o único a qual está sendo retratado, a qual está sendo solicitado, a qual está sendo indicado e apontado. Ele é a minha força. Primeiro ponto, força. Segundo, escudo. Terceiro, confiança, entrega do coração. Quarto, socorro, é aquele que ajuda, bem presente. O monte de Sião, ser fortalecido. Aí você, com essa força, o seu coração não sofre de ansiedade, não sofre de nervosismo, não sofre de preocupação. Um coração que está sempre o quê? Saltando de prazer. E quando tem um coração cristão que salta de prazer, o que acontece no final desse versículo? Para sempre você tem um novo cântico. As suas palavras serão palavras de agradecimento, de adoração, de engrandecimento ao Senhor, louvando a Deus em cânticos espirituais. Não essas músicas que tem muitas por aí, que falam de Jesus de qualquer jeito, sem base bíblica, sem noção nenhuma às vezes, e muitas das vezes só encanta. Muitas vezes não tem nada de Deus, não tem base, não tem nada, mas quando o versículo nos ajuda a entender: louvarei ao Senhor. Mas por que eu estou louvando ao Senhor? Não por interesses, e não por vanglória, vontade própria, mas eu louvarei ao Senhor porque Ele me deu um novo cântico, porque Ele me deu motivo, porque agora eu tenho uma confiança no Senhor, porque agora eu tenho um coração aberto, transformado. Apocalipse capítulo 3, versículo 20, está escrito lá: aquele que abrir a porta do seu coração, entrarei com ele, cearei com ele, e fará morada, e será comigo. É bênção de Deus, irmãos, porque quando nós abrimos essa porta do coração, Jesus entra, faz morada, é a ceia espiritual, e o Espírito Santo se alegra, e aí nos dá força, revestimento. Por isso que a Bíblia diz: a alegria do Senhor é a nossa força. Quando nós temos essa alegria do Senhor em nossa força, o escudo de Deus está sobre nós. Escudo, revestimento, a mesma coisa que nos leva a entender Efésios capítulo 6, versículo 11, é revestido da armadura de Deus, para que sejamos fortalecidos de todas as obras do mal e contra os dardos inflamáveis do inimigo.
jugo, não é? O evangelho, o calçado, o evangelho da paz, a espada da justiça, a couraça da justiça, né? O capacete da paz, o evangelho, louvado seja Deus. Então todas essas coisas são um revestimento que o cristão precisa aderir constantemente. Se já aderiu, precisa estar lapidando, precisa estar trabalhando nessa armadura para que ela não perca força, para que nós deixamos essa armadura no meio do caminho. É a mesma coisa que quando nós falamos aqui, a alegria do Senhor é a nossa força, Neemias do capítulo 8, versículo 10, parte C do versículo, nos ajuda a entender porque quando Neemias estava nessa situação difícil, traz a Neemias para um grande comandante. O copeiro do rei se tornou alguém que estava alegrando o coração de Deus, porque ele confiou, porque ele acreditou, mesmo com pouca força, mas tinha fé, tinha esperança, tinha convicção que Deus estava com ele, que Deus estava abençoando ele, porque quando ele saiu do reino de Artaxerxes, com o coração voltado, com o coração aberto aos irmãos do reino de Judá, que próximo a Jerusalém, que foi destruída as portas, as janelas, tudo isso, uma cidade desprotegida, sem nenhuma fortaleza, e aí a preocupação de Neemias, aquela preocupação de irmão, sabe? Aquela preocupação de irmandade, sabe? Aquela empatia, aquilo brotou fortemente na vida de Neemias. É o que falta em muitos crentes nos dias de hoje, empatia com o próximo, porque se tivéssemos cada vez mais empatia com o próximo, a igreja do Senhor seria outra, a igreja seria diferente, a igreja, os cultos seriam diferentes, as ministrações seriam diferentes, os ensinos seriam diferentes, tudo seria diferente. Por quê? Porque há um povo voltado para abençoar o seu próprio povo, e quando abençoa o seu próprio povo, Deus usa essa obra para abençoar o que está do outro lado. Foi o que aconteceu com Neemias, para abençoar o outro lado. E se eu contar a história de Neemias aqui, vai até o final do programa e a gente não termina o que significa morada cada vez mais do reino. Mas uma coisa é certa, pega esse exemplo aí da passagem de Neemias, irmãos, toma esse exemplo glorioso da palavra de Deus, porque quando nós olhamos para esses exemplos maravilhosos da palavra de Deus, nos dá força, ânimo para prosseguir. Como Deus falou 3 vezes para Josué: esforça-te, meu filho, tem bom ânimo, né? Seja firme, assim como eu fui com Moisés, eu vou ser contigo. Então seja forte, revestido, pede Deus força, pede Deus revestimento, pede Deus graça, pede Deus cada vez mais o desejo de continuar na sua obra. Aí você vai entrar naquele desejo e você liga em Lucas no capítulo 13, versículo 24, olha o que a palavra de Deus nos ajuda a entender: porfiai por entrar pela porta estreita, porque eu vos digo que muitos procurarão entrar e não poderão. Irmãos, olha aí, existe um desejo muito grande em todas as pessoas. Se você perguntar para qualquer pessoa, qual é o seu desejo que você tem com Deus? Eu quero ir para o céu, eu quero morar com Deus no céu. Todo mundo quer ir para o céu, todo mundo quer estar com Deus no céu, mas o céu é para poucos. Por que poucos? Os poucos que sofreram, os poucos que acreditaram, ainda que seja multidão, mas diante de Deus é para poucos, porque muitos são chamados e poucos são os escolhidos. Então poucos que realmente querem entrar pela porta estreita, poucos que querem procurar realmente o desejo de concluir a presença de Deus sobre a vida dele ou a vida dela, o desejo de falar: Senhor, esse mundo é uma porta aberta, mas ele não tem poder de me conquistar. Esse mundo é uma porta aberta, não tem poder de me tirar da tua presença. O mundo tem os seus atributos, seus pratos, como nós sempre falamos, e suas formas de agir para nos tirarmos da presença de Deus. Mas eu sempre digo uma coisa: o diabo não está importando se você está na igreja, se você não está na igreja. Sabe o que o diabo está se importando? É se realmente você tem o seu nome no livro da vida. O diabo não está se importando se a igreja é cheia de gente ou vazia. Ele só está se importando se realmente eu tenho uma qualidade de crente na presença de Deus, uma qualidade que agrada a Deus. O diabo só está se importando se realmente eu estou orando, se eu
eu estou buscando, se eu estou jejuando, se eu tenho comunhão com os irmãos, se eu tenho zelo da casa de Deus. É isso que ele está se importando. Ele não quer saber se eu saio de casa e vou para a igreja, porque nem todo mundo que está na igreja são pessoas que realmente estão com compromisso com Deus, são pessoas que estão interessadas realmente em fazer a obra de Deus, são amigos de Deus, se importam com a obra do Senhor. Nem todo mundo que está em Israel, como diz a palavra, é israelita. Nem todo mundo que está entre o seu povo são pessoas que estão com as lâmpadas acesas. Então Deus conhece a nossa vida. Deus conhece os seus frutos, os meus frutos. Assim, Ele conhece se eu estou ligado na videira verdadeira. Ele conhece se eu estou ligado, dando frutos na sua obra. Ele entende cada um de nós e sabe quais são o propósito e o objetivo do meu coração. Então, quando eu vou porfiando por entrar na porta estreita, eu tenho mostrando para Deus o desejo para que eu continue na sua presença. Mesma coisa, irmãos, primeira carta aos Coríntios, capítulo 3, versículo 14. A palavra de Deus nos ensina: porque se a obra de alguém edificou nessa parte permanecer, esse recebe o galardão. Paulo, o apóstolo, diz que todo aquele que se edifica a sua casa, edifica a sua obra sobre a presença de Cristo, é interessante, uma edificação. Necessário é edificarmos a nossa casa, edificarmos a nossa vida espiritual na presença do Senhor. Edifique, irmãos, edifica a tua igreja, edifica os cultos que você vai, edifica os cultos que você vai estar lecionando, edifique o culto que você vai estar fazendo, edifica isso, porque você está permanecendo essa obra, no galardão de Deus sobre a tua vida. Louvado seja Deus, o galardão de Deus sobre a tua casa, e você vai ver que as bênçãos de Deus vai te procurar, vai te seguir você. Eu sempre tenho uma palavra em dizer: eu quero ir para a igreja e sair perseguido. Perseguido como? Porque a Bíblia diz que os sinais do Senhor perseguirão aos que crê. Perseguição. Eu quero estar na casa de Deus, e ao sair dessa casa de Deus, eu quero ser perseguido pelas bênçãos, pela misericórdia, perseguido pelo perdão de Deus sobre a minha vida, porque quando eu estou sendo perseguido, significa que um versículo está acontecendo. Interessante para nós, irmãos, é fazer com que a palavra de Deus aconteça sobre nós, aconteça sobre nossa vida. Aí você vai chegar em casa, você vai chegar no teu trabalho, não sei aonde, e aí você vai ouvir alguém te chamar. E quando alguém te chamar, você: quem está me chamando? É a bênção de Deus que está te chamando, é o milagre de Deus que está te chamando, e você vai dar glória de Deus, e você vai entender por que isso aconteceu. Aconteceu porque eu edifiquei a minha vida espiritual, edifiquei a minha casa espiritual, edifiquei a permanência na presença do Senhor, a permanência na obra de Deus, e aí o Senhor será engrandecido e glorificado. Vamos ver o versículo bíblico? Salmo 18, 2, olha o que a palavra de Deus diz. O Salmo de Davi, ele vai nos ensinando a entender que o Senhor é o meu rochedo, no meu lugar forte, meu libertador, o meu Deus, a minha fortaleza em quem eu confio, meu escudo, a força da minha salvação e o meu alto refúgio. Amém? Então olha só, primeiro ponto, você que gosta de estudar teologia, você vai entender que quando a gente pega, por exemplo, um versículo desse, você vai começar a separar as partes chaves desse versículo, você vai começar a refinar esse versículo, esmiuçar esse versículo, e você vai tirar as partes chave, os adjetivos, substantivos desse versículo. E quando você vai tirando, você vai agregando uma resposta de Deus, e você fala: Jesus, me ajuda a entender esse negócio aqui. E quando você vai tendo a ajuda do Espírito Santo, você vai entendendo a seguinte situação. Primeiro, quem é o indicador? O indicador é o Senhor, o sujeito de toda a história, né? Ele é o meu rochedo. Começo a colocar uma linguagem figurativa diante de Deus. Rochedo, força, rochedo, aquele que é indestrutível, aquele que é forte, aquele que através da sua força me faz eu prosseguir avante. E aí vem a palavra libertador. Libertador por quê? Me liberta a minha vida dos meus pecados. Pega essa palavra libertador, abre parênteses e vai até a parte a qual a Bíblia nos ensina, dizendo:
O Espírito do Senhor veio para convencer o homem do pecado e do juízo. Nos convence o Espírito Santo todo dia, para que nós não pecar, para que nós não venha errar, para que nós não venha desagradar a Deus através das nossas obras. Nos convence o Espírito Santo para termos o juízo de Deus, para termos o juízo do Senhor sobre a nossa vida. E quando nós ligamos, Ele é o rochedo, Ele é a força, Ele é aquele que nos liberta. Aí somos o quê? Temos uma casa revestida e espiritualizada e fortalecida. Aí você continua tirando aqui o versículo. Quando você está ali fortalecido, você tem razão agora de confiar a Deus. Começa a confiar no Senhor. Você começa a ter uma fé inabalável. E você começa a ter essa fé inabalável, começa a ter uma fé indescritível, indestrutível e imensurável, e essa fé vai estar atingindo o trono de Deus, atingindo a mente do Senhor. E quando você vai atingindo a mente do Senhor, a tua vida vai ter uma vida de escudo, o escudo protetor, não só o escudo daquilo que a Bíblia nos ensina: e darei ordem aos meus anjos para que te proteja e te guarde. Aí você está tendo agora o escudo protetor de Deus. E quando você tem esse escudo protetor de Deus, pega esse versículo na parte finalzinha aqui de Salmo 18:2 que nós acabamos de ler, você começa a entender, com todos esses requisitos, com todo esse comportamento, essa postura de servo de Deus, eu vou agregando o que agora? Dentro de mim, a salvação. Aí você vai ter motivo, razões de dizer: eu sou salvo em Cristo. Mas o diabo fala para mim e para você: você não é salvo, porque você é ainda um ser humano sujeito ao erro, ao pecado, às frustrações. Mas a tua alma e o teu espírito humano, junto com o Espírito Santo, está bradando: eu sou salvo em Cristo, porque eu creio na promessa, eu creio na palavra, eu creio no sacrifício de Jesus, eu creio na morte na cruz, creio que Ele ressuscitou no terceiro dia, creio que Ele está conosco, creio que Ele está sempre conosco até a consumação do século, creio que Ele foi ao Pai, mas ao mesmo tempo Ele está conosco, pois se tiver 2 ou 3 reunidos no meu nome, eu estarei presente. Então eu creio nisso. Quando você acredita, vai aumentando o desejo cada vez mais de alimentar a salvação sobre você. E quando você vai se alimentando, aí você pega o finalzinho desse versículo aqui, o que você já separou os substantivos, tanto masculino como feminino, e os adjetivos. Aí você fala: Senhor, apesar de todas essas coisas, agora eu entendo que o Senhor é o meu alto refúgio da fortaleza. Aí você liga lá quando a Bíblia nos ensina no Salmo, aqueles que acreditam no Senhor é como um monte de Sião que não se abala, mas permanece para todos sempre. Vida dessa é uma vida cristã que Deus se agrada, vida de revestimento de força e acreditar no libertador. Todo dia o libertador está ali, nos ensinando a ter uma vida de libertação. Eu preciso ser cada vez mais liberto na presença de Deus. A igreja precisa cada vez mais ser liberta na presença de Deus. Por quê? Porque a nossa mente humana sempre se envolve com as coisas que às vezes nos agradam. Por isso que Paulo nos ensina: não se embarace com as coisas dessa vida, quando ele disse para Timóteo: seja forte, Timóteo, olhe para o Senhor, não se embarace, não se deixe se envolver com aquilo que é do mundo, com aquilo que não agrega espiritualidade boa para você. Por isso que a Bíblia nos ensina, quando o apóstolo João, nas suas epístolas, quando ele disse: aquele que tem o amor ao mundo, o amor do Pai não está nele. Se eu amo o mundo, o Pai não me ama, porque meu coração está dividido, ou está voltado a algo, não está voltado a Deus, está voltado às coisas passageiras, está voltado àquilo que Jesus disse: aonde estiver o seu tesouro, está o seu coração, e se tiver o seu coração, está o seu tesouro. Meu tesouro tem que estar envolvido nas coisas do Senhor, porque o
meu coração envolvido na sua palavra. A palavra tocou meu coração e me fez entender que eu preciso de Deus, preciso do Senhor para viver nesse mundo que vivemos. Você precisa de Deus. Você que me vê aí hoje, aí onde você estiver, ou na escola, ou na faculdade, ou no trabalho, ou no transporte, na sua casa, ou aí na igreja, não sei, qualquer parte do mundo que você está me vendo. Entenda uma coisa, o Senhor sempre está falando conosco para estarmos com o juízo de Deus, para estarmos a cada vez mais convencidos dos nossos pecados, convencidos das nossas faltas, e entendermos que precisamos ser libertos e trabalhado cada vez mais pelo poder da sua palavra que há em Cristo Jesus. Jesus é a palavra, Ele é o caminho, a verdade e a vida, o verbo vivo de Deus, esteve entre nós, entre os homens de trevas e de dores. Eles não compreenderam, mas por que não compreenderam? Porque a palavra de Deus nos ensina, o Espírito do Senhor, Ele vem para o seu servo, o mundo não pode receber, porque não compreende, não entende, não tem aproximação, mas nós, que um dia fomos tocados, convencidos por Ele, recebemos a promessa do Espírito Santo para a nossa vida, para termos a cada vez mais a comunicação com Deus, comunhão com o Senhor, a aproximação com o Senhor, e cada vez mais está diante do reino, e quando nós temos esse reino, a morada de Deus é garantida sobre nós. O nosso cantinho no céu é certificado, porque Deus preparou antes da fundação do mundo para aqueles que estão firmes na sua presença. E aonde eu tenho essa aproximação de Deus, né? Esse ato íntegro com o Senhor, automaticamente eu sou uma nova criatura, eu sou uma nova vida. Irmãos, Deus quer trabalhar em nós para sermos diferentes, crentes melhores, pessoas mudadas, transformadas, cheias do Espírito Santo, cheia de Deus, não cheia das coisas ruins, não cheia das coisas que o mundo ensina, não cheia das coisas que estão por aí, não cheia das heresias, dos falsos ensinos, dos ventos, das doutrinas de demônio, dos comichões que batem nos ouvidos das pessoas para não ouvir a palavra, para não ver a palavra, da obra do inimigo que está cegando as pessoas. Se nós não tomarmos cuidados, até mesmo na casa de Deus, o inimigo está cegando as pessoas, porque a Bíblia diz que o Deus desse século, com um D minúsculo, está cegando o entendimento das pessoas, para que não enxergue, não compreende, não veja a glória de Deus, não veja o evangelho de poder e de salvação. Deus nos chama, irmãos, para vermos o evangelho de salvação, ver o evangelho de poder, de virtude, e isso é importante entre nós, para que nosso culto, nosso ensino seja com grande efeito sobre nossa vida. Não adianta ir para a igreja, ouvir uma palavra e aí, mudou alguma coisa? Aconteceu alguma coisa? Não sei nem o que foi dito, não sei nem o que foi falado. Não adianta eu ir para o ensino e não entender o que foi ensinado. Não adianta eu ir para o ensino e não estar com o coração, o entendimento, a força do entendimento para compreender o que foi ensinado. Muitas das vezes estamos olhando para as pessoas e não estamos olhando o que sai das pessoas. Não conseguimos entender o chamado de Deus sobre as pessoas, a obra de Deus sobre as pessoas. Estamos olhando apenas para aquilo que é externo, a síndrome de Samuel, olhando para somente o exterior. E não conseguimos ouvir o que é Jesus na vida das pessoas, Jesus na vida dos irmãos. E muitas das vezes existe a depreciação, existe o menosprezo no meio do povo de Deus. Isso é um problema, isso é um perigo, isso é uma rapina que o inimigo vai trabalhando de uma forma bem escondida, para que o povo venha estar desunido. Uma vez alguém me perguntou, por que o povo de Deus é desunido? Por que o povo de Deus não existe aquela união plena? Porque o povo de Deus não existe aquela comunicação? Porque o povo de Deus, um não ajuda o outro, só ajuda por interesse, só ajuda por causa das suas próprias causas. É onde tem o perigo, meus irmãos, porque Deus vai chamar um só povo eleito, um só povo remido, lavado de boas obras, um só povo que tem por seu próprio espírito. Esse é o povo de Deus. E aonde há o povo de Deus, existe misericórdia, perdão, ajuda,
bondade, graça, frutos do Espírito Santo, atitudes do Espírito Santo, poder na igreja, o culto é maravilhoso, aquela alegria, aquela harmonia. Isso é o povo de Deus que está numa apresentação para Deus, cultuando, entregando o seu melhor, entregando o que agrada o Senhor. E isso não pode faltar entre nós, irmão. Isso não pode faltar na casa do Senhor, porque se falta, Deus não se faz presente. Muitas vezes temos o hábito pela fé de dizer: olha, Deus está aqui, olha, Deus está conosco, olha, Jesus está aqui. Tem gente que até diz que Jesus está passeando, mas será que está mesmo? Será que Jesus está passeando? Se você não tem a espiritualidade de entender isso, de sentir isso, você não vai entender que Jesus está passeando, não. Você só vai achar que está acontecendo isso. Jesus, ele vem para abençoar teu povo e receber um culto de adoração, receber um culto de entrega ao Pai, sabe, transmissão. Jesus veio para fazer isso. Quando nós nos reunimos, irmãos, como igreja, devemos entender, primeiro ponto, agradecimento pela justificação. Segundo ponto, intercessão pelo culto, sabe, sai de casa, ó Deus, eu quero que o culto hoje seja um culto abençoado. Não quero saber quem vai cantar, quem vai pregar, quem vai falar. Eu quero saber o Senhor. Eu quero saber quem é que vai ser usado pela tua palavra, pela tua presença, pela tua glória, para abençoar minha vida, abençoar minha casa. É isso que eu quero saber. Eu quero saber se o teu Espírito vai estar em nosso meio. É isso que eu quero saber. Eu quero saber, Pai, que já estou sentindo que quando eu sair de casa, o Senhor já está me guardando da bala perdida, do laço do passarinheiro, do carro desgovernado, da mão sanguinária. O Senhor já está me guardando. Já sai de casa na espiritualidade, já sai de casa já no agradecimento, já sai de casa na intercessão. E quando você sai nesse propósito, quando você chega na casa de Deus, com um contexto espiritual, tirando a sandália, aonde você está, o lugar é santo, dentro de um contexto espiritual, você já começa a sentir realmente a presença de Deus. Não é aquele negócio que muitas pessoas falam: ó irmão, quando eu cheguei aqui, eu comecei a sentir a presença de Deus. Irmão, para com isso. Quando eu saí de casa, eu já estou sentindo a presença de Deus. Sabe por quê? Porque eu já estou cultuando a Deus na rua, já estou ali em espírito, já estou ali clamando, intercedendo para Jesus abençoar o culto. O culto vai começar na oração, então eu já estou pedindo para ser uma oração abençoada. O Senhor receber a oração do povo, receber a intercessão do povo, sabe? E quando você chega na casa de Deus, a alegria do Senhor já te abraça, já te alcança, e você vai sentindo um culto abençoado, um culto maravilhoso, que você está sentindo que Deus está te recebendo. Isso é importante, para que essa recepção de Deus, não só através de você, mas se todos estiverem no mesmo propósito, quando for louvar, o louvor vai atingir as vidas, vai falar pelas vidas, vai curar pessoas. Quando for pregar, a palavra vai tocar nas vidas, a palavra vai convencer as pessoas, a palavra vai transmitir as verdades de Deus, vai transmitir o evangelho de salvação, o evangelho da cruz, o evangelho cristocêntrico, uma palavra mentalizada no Senhor, não uma palavra qualquer, feita de qualquer jeito, mas uma palavra que realmente veio do trono, revelada, inspirada pelo Senhor sobre a vida do mensageiro ou da mensageira. O que importa é Deus na casa, o que importa é Deus falar, porque quando Deus está na casa, certifica que o seu povo está nos átrios do Senhor, certifica o seu povo está na sala do trono, na sala da adoração. E onde está na sala da adoração, automaticamente, se naquele culto Jesus vier e levar o seu povo, sabe o que vai acontecer? O povo vai subir, irmãos, porque já estava na esfera da adoração, já estava no campo, no nível elevado espiritual, que Deus já se agradou de uma forma tão maravilhosa, que quando Jesus começar a levar o seu povo, batendo em igreja por igreja, lugares por lugares, e ver ali um povo que está ali, ó, reunido e unido na tua presença. Isso é importante, não é só estar reunido, eu tenho que estar unido na presença de Deus, eu tenho que estar unido na presença de Deus, e quando eu tenho união na presença de Deus, eu sou abençoado. Muito bem, Mateus no capítulo 7, versículo 24, parte C, a palavra de Deus nos ensina, e dizendo assim: aquele que edificou a sua casa sobre a rocha. Amém? Então, observe só uma coisa interessante.
Fomos chamados para edificar. Fomos chamados para sermos edificados. Edificado a nossa vida espiritual, edificado a nossa vida na presença de Deus e para edificar a nossa casa espiritual, edificar o nosso próximo. A Bíblia nos ensina, edifica uns aos outros e sobre a rocha. Jesus é a rocha, Jesus ele é a coluna espiritual, ele é a coluna do templo de Deus, ele é a coluna na nossa vida, é aquele que está sempre nos carregando para que tenhamos aproximação diante do Senhor. Louvado seja o nome de Jesus. E para a gente ir embora, quando nós entendemos essas coisas, meus queridos irmãos, automaticamente você vai conquistando um pedacinho no céu, entendeu? Por quê? Porque o seu nome está no livro da vida. Se o seu nome está no livro da vida, naquele grande dia, quando o Cordeiro de Deus ele abriu os 7 selos, e quando ele abrir o livro da vida do Senhor, e quando ele começar a falar os nomes, louvado seja Deus, que queira o Senhor, através da sua misericórdia e bondade, que o nosso nome esteja no livro da vida, fortalecido, revestido e edificado, porque edificamos cada instante a nossa vida na casa do Senhor, na rocha poderosa. Amém, meus irmãos? Deus abençoe a todos. Vou ficando por aqui nessa noite, que Deus continue abençoando você que esteve conosco aí na plataforma do YouTube. Abençoe cada vez mais esse propósito, esse projeto. Ore por esse programa, ore por essa transmissão, ore por esse trabalho. Abençoe com seu like abençoador, ajudador. Vamos fazer a diferença. Juntos somos indestrutíveis, juntos somos fortalecidos e o Senhor vai ordenando a bênção. Quero chamar os meus amigos desta obra, que continue abençoando, continue agraciando essa obra. Compartilhe cada vez mais esse trabalho, porque quando nós se envolvemos naquilo que é bom e agradável a Deus, Deus se agrada também. E quando eu estou fazendo com que o nome do Senhor seja lembrado e engrandecido, a bênção do Senhor acontece. Quarta-feira que vem estaremos aqui, se Deus assim permitir, com mais um programa, Momento Bíblico, para a glória de Deus. E fiquem todos na paz do Senhor Jesus.